71 anos. Quantos anos? Alguém lembra? 81, mas faz 71 anos que descobriram um ponto fraco do super-homem. É isso mesmo. Foi em 1943, quando, num programa de rádio, eles estavam procurando uma maneira para dar um descanso ao ator que narrava no rádio. Como que nós podemos dar um descanso ao super-homem? Bem, que tal se o homem de aço, o homem todo-poderoso, tivesse um ponto fraco? E ao encontrar o ponto fraco dele, ele ficasse doente, assim, quem sabe um ou outro episódio, a gente pode deixar o super-homem doente, cansado, e aí o ator que faz a voz dele podia descansar e tirar, quem sabe, férias, e o programa para continuar. Só foi quase depois de 10 anos da criação do super-homem que a kryptonita, o elemento que é feito de minerais que vieram de Krypton, local onde o super-homem nasceu e seus descendentes, ele passou a ser um homem vulnerável também. Interessante que não existe nenhum super-herói, mesmo na própria ficção, onde tudo é possível, que não tem um ponto fraco. Todos eles possuem aquilo que nós conhecemos como a expressão calcanhar de Aquiles, que é uma história hiper interessante. Até o super-homem possui um ponto fraco. E hoje eu estou feliz aqui, nós estamos não é Gotham City, ok? Estamos em Metrópolis, com Daily Planet, né? O jornal onde o Clark Kent trabalha junto com Lois Lane. Mas hoje eu quero discutir um pouco que o super-homem, o ponto em questão de princípio das nossas discussões nessa série, ele também possui um ponto fraco. Todos os super-heróis possuem um ponto fraco. Eu não sei se você se considera um super-herói, um todo-poderoso, mas uma coisa eu sei, sem mesmo, quem sabe, te conhecer profundamente, você também tem um ponto fraco. Todos nós, deixa eu sorrir para a foto. Todos nós temos um ponto fraco. Interessante você anotar, não uma questão de vulnerabilidade, mas o nosso Deus, o Deus bíblico, ele também tem um ponto fraco. Você já parou para pensar? Deus tem um ponto fraco? E qual seria o ponto fraco de Deus? Eu e você. Ele fica... Baseado nesse ponto fraco do Superman, que é a base da nossa história, eu gostaria de convidar você a abrir um texto da Bíblia. Esse texto ele vai ser base da nossa reflexão. E esse texto, ele fala de algo que envolve todos nós. Abra no livro de Tiago. Tiago, ele fica logo depois do livro de Hebreus. Tiago, capítulo 1, nós vamos focar em 2 versículos. Tiago 1. Antes de lermos o texto da Bíblia em questão, eu quero convidar você a inclinar a sua cabeça e orar comigo. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe. Obrigado porque a Tua palavra é clara. Queremos suplicar que neste momento, ao estudarmos a kryptonita do ser humano, possamos, ó Pai, estarmos atentos da nossa necessidade constante de Ti. Perdoa os nossos pecados, é isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Tiago 1, verso 14. Na minha Bíblia diz o seguinte: mas cada um é tentado quando é traído
e engodado pela sua própria concupiscência. A revista atualizada, ela diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria o quê? Cobiça, quando esta atrai e seduz. A Bíblia apresenta que o ponto fraco do ser humano, ele não é algo externo, ele não é algo complicado, mas é algo que está dentro do humano. Cada um de nós temos isto que é chamado de cobiça, palavra que é epitomia no grego. E na maioria das vezes que é aplicado no Novo Testamento, está ligado a desejos carnais. Marcão, põe um PowerPoint para mim, por favor. Eu quero estar com você o que Tiago 1, 14 e 15, ele nos fala. O ponto de partida se chama esta cobiça. Esse desejo interno, esta vontade interna. Veja, cada um, ele é o quê? Atraído, é tentado, é fisgado pela sua própria cobiça. Cada um de nós temos um desejo interno diferente um do outro. O meu desejo interno, o meu ponto fraco é diferente do Pécio, que é diferente do Stanley, que é diferente do meu xará. Cada um de nós temos algo dentro de nós que é o nosso ponto fraco. Veja, esse ponto fraco, ele não surge de fora. Ele está dentro de você. O que acontece do lado de fora, a gente vai ver logo em seguida, é que isto é potencializado, ou isto é colocado à sua ou à minha disposição. Mas pastor, ainda não estou entendendo, está muito filosófico. Cada uma tem uma tentação diferente um do outro. Um vai ter a tentação, quem sabe, para questões sexuais. Um vai ter a tentação dentro de si para pegar algo que não lhe pertence. O outro vai ter para faltar com a verdade. Outro vai de falar mal das pessoas. Mas cada um de nós temos algo podre dentro de nós. Paulo, ele diz que ele luta para fazer aquilo que ele acha ser certo, mas ele não consegue fazer isso, porque a força dentro dele é maior. Ou seja, o seu maior inimigo, homem, não é a menina de minissaia. Mulher, seu maior inimigo não é aquela boa, a inveja ou o sapato. O seu maior inimigo é você. Você se controlar, ou você se colocar nas mãos do Espírito Santo para que Ele te ajude a vencer esta necessidade, esta fome, esse vazio que tem de você. Agora preste atenção. Eu não sou um bom pescador. Eu me dou bem somente quando vou pescar em pesca e pague. Se não alimentar os peixes, eu sou um dos primeiros. Agora, se já alimentar os peixes, já está muita gente lá, já era. Mas quando eu sou um dos primeiros a entrar, e tem um pesca e pague em Mogi, de vez em quando a gente vai lá, de segunda-feira, jogar a isca e tudo mais. Eu descobri porque tem um japonês lá. Tem um japonês do lado lá. Quer dizer, tem um monte de japonês, né? Mas tem um do lado lá, que eu pego a cabaninha, ele pega lá. Rapaz, é jogar e puxar, jogar e puxar, jogar e puxar. Aí eu cheguei para ele e falei, qual que é o meu problema? Eu estou jogando errado, qual que é o movimento que estou fazendo errado? Porque eu não sei. Ele falou assim, não, o seu problema é a isca. Ele falou assim, para cada peixe existe um o quê? Uma isca diferente. Se você quer pegar determinado peixe, você tem que colocar determinada isca. Ele falou assim, entende isso aqui? Essa isca. É uma isca que ele prepara lá. Aí eu joguei, puxei. 16 quilos o peixe. E eu tenho a foto.
Eu tenho a foto. 16 quilos. Aí eu falei, que isca é essa? Ele falou assim, você promete não contar para ninguém? Eu falei, claro que não. Eu pego, e olha eu contando. Mas vocês não valem, a gente não está pescando, ok? Eu pego o miolo de pão, falei, ok. Eu mergulho no leite condensado, falei, ok. Põe um pouquinho de leite em pó, um pouquinho de coco. Eu falei, você está fazendo um beijinho? Você vai pegar qualquer coisa, não precisa qualquer. Falou em leite condensado, você pega qualquer um. Eu falei, mas é o que está pegando. Mas eu aprendi muito claro que se você quer pegar determinado tipo de peixe, você precisa escolher determinado tipo de quê? De isca. Cada peixe tem o quê? Uma isca. Porque é algo que é peixe. E querido, eu quero que você pense. Vamos imaginar que Satanás estivesse sentado na quina do mundo. Como o mundo é redondo, vamos pensar como antigamente, ele era quadrado. Tá bom para ficar mais fácil, Satanás. Ele está sentado. E ele está com a varinha dele de pescar. Aí ele vai pôr na isca, ou no anzol, melhor dizendo, uma isca. Para o Francis. Mas a isca que ele vai colocar para o Francis, não é a isca que ele vai colocar para o Fábio. Muito menos para o Nelson. Porque ele conhece você. Ele sabe o que te atenta. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho a dificuldade de nem minha carteira está aqui, mas de encontrar uma carteira e, sabe, eu não tenho essa tendência de querer abrir essa carteira. Eu não tenho essa cobiça. Eu não tenho esse desejo de, quem sabe, ficar rico. A Rebeca falou, você nunca vai ser rico. Você é muito bom coração. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu não vou falar o que eu sei. E você sabe qual é o que te incomoda. Pensa o quê? Satanás sabendo disso, o que ele vai fazer? Vem o segundo passo. E o texto ele diz sobre isso. Vamos ler o texto, tá? Verso 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui ele dá escalada de todo ser humano. E você vai se enquadrar nisso. E o ponto inicial é o quê? Cobiça. Esse desejo interno que você tem. Esse desejo ruim que você tem. Todos nós temos. E se você pensar que você não tem, você deu o primeiro passo para o fracasso. O primeiro passo para o fracasso é assim, isso nunca vai acontecer comigo. Quando você diz, isso nunca vai acontecer comigo, sabe o que você faz? Você abaixa a guarda. E quando você abaixa a guarda, provavelmente você vai ser suscetível a isso acontecer a você. Agora você fala assim, não, eu sou suscetível a isso, deixa eu me cuidar. Você vai se precaver de qualquer coisa. Mas o primeiro ponto, veja, começa o quê? Uma cobiça. Opa, aconteceu alguma coisa lá com o meu PowerPoint. Marcão, você está sabotando aí? Não? O que você está fazendo, Marcão? Quebra minhas pernas não, cara. O meu ponto fraco é pregar sem PowerPoint. O PowerPoint é meu guia. É onde eu sigo. Eu não prego com anotação, mas é onde está meu esqueleto. Marcão, estou ficando com vergonha já. Deixa eu passar aqui, vamos ver se já acertou. Ah, ok. Obrigado, Marcão. Cobiça, algo interno. Sabendo disso, o que vai acontecer? O inimigo, ou as circunstâncias, ou você mesmo, vai ser o quê? Atraído. Ok? Então vamos malhar os homens. Um dia desses a Adelaide me chamou. Ela igual, estou te chamando para você arrebentar com os homens. Como assim? É falar mal dos homens. Legal. Não, minha esposa tem uma lista. Vamos falar de nomes.
E vamos falar aqui de algo. Vocês são homens. Cada pessoa tem a sua cobiça. Mas para o homem existe uma cobiça ou uma fraqueza universal. Se você é homem, você tem essa cobiça. E ignorar essa cobiça é possibilidade para o pecado. Do que eu estou falando? Do que eu estou falando, homens? Está com medo de falar? Mulher. Rabo de saia. Vamos falar rabo de saia. Ok? Infelizmente, estou falando da cultura brasileira pessoalmente, nosso mundo é muito, sabe, como vende, não estou falando se é certo ou errado, estou falando que cada um de nós temos, mas para o homem existe algo universal. E para a mulher está se tornando tão forte quanto para o homem. Rabo de saia. Vamos falar do rabo de saia. O homem tem um rabo de saia. De repente, ele está lá no shopping, comendo sozinho, tranquilo, horário de almoço. Aí passa um perfume assim na sua frente, você chama a atenção. Aí você vai olhar, é um rabo de saia. E você até olha, se assusta. Que coisa bonita. Louvado seja o Senhor. Senhor, obrigado por tua criação. Como o Senhor é maravilhoso. Eu consigo ver as digitais de um Deus criador sábio. Como Ele modelou bem. Pergunta: pecou ou não? Pecou ou não? Não. Isso eu vou explicar por quê. Eu vou te explicar. Você foi o quê? Atraído. Você não tem como impedir que as coisas passem na sua frente. Você não tem como impedir. Você não tem controle de todas as circunstâncias ou possibilidades. O problema é que se você vai atrás da atração é diferente. Eu estou falando você na sua, entendeu? Você tem um problema de, sabe, de se apropriar algo, a cobiça de apropriar-se algo de que não lhe pertence, e você está passando e você vê aquilo. É atração. É onde Satanás põe as luzes. É onde Satanás ele cria. É onde Satanás ele enfeita. É Las Vegas. É sonho. É atração. Por isso que a Bíblia ela disse bem claro: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é saudável, tudo. É isso que deve estar na frente dos seus olhos. O segundo passo é o quê? Sedução. O que seria a sedução que o texto bíblico? É a briga interna que você tem. Voltemos aos homens. Estou tomando meu suco Del Valle de uva, deixa eu abrir, para mostrar assim, né? Deixa eu achar a xícara com a letra D. Não é essa, não é essa. É essa. Então, estou no shopping, Vale Sul, tomando meu suco Del Valle. Puxa, os caras do Del Valle podiam dar uns dinheiro pra gente, né? De tanta propaganda que a gente faz para eles. Comendo minha esfirra. Eu estou lá, tranquilo, na boa, sem má intenção. Simplesmente na hora do almoço, não deu para ir para casa comer. Passa alguém na minha frente. Eu sou atraído, chamado a atenção. Nesse momento, começa algo interno. Olho ou não olho? Quer dizer, olhar você já olhou, já chamou a sua atenção. Mas o que eu faço agora? Continuo olhando ou não? Eu sou um pastor. Ah, mas uma olhadinha só, mas não faz mal. É criação de Deus. Não, mas eu tenho uma filha, imagina. Eu não queria que alguém olhasse para minha filha. Não, isso não é certo. A sedução é esta briga interna que você tem dentro de você. Você pecou, sim ou não? Nesse período, nessa fase? Não. E é nessa fase que é importantíssimo a sua conexão com Deus.
É importantíssimo a sua ligação com Deus a cada dia. Porque no momento que você vai ser atraído, e queridos, todos nós somos atraídos. Não sejamos tolos, não vamos dar de besta. Todos nós somos alguma coisa. Nesse momento, o que eu vou fazer vai depender da comunhão que eu tenho com Deus. Se eu estiver forte com Deus, não. Para que eu vou mexer com isso? Se eu estiver fraco, a sua cobiça vai falar mais alto. Porque lembre-se, Satanás vai passar na sua frente. Não qualquer coisa. Vai ser para destruir, acabar com você. Queridos, você acha que qual que era o ponto fraco de José? Diz aí. Mulher. E que Satanás colocou? A mulher. Não pensa que era, sabe? Quando a mulher se aproximou de José, ela estava cheirando cebola, com meia calça na cabeça, sabe? Quando Satanás ele vai atrair para derrubar, ele vai atrair. E ele sabe qual é o seu ponto fraco. Logo, ele vai tentar colocar aquilo que vai te derrubar. E é nesse momento, você ainda não caiu em pecado, mas você está brigando com a tentação. Esse é o processo que a gente chama de tentação. Foi tentado. Pecado. Ele não deu passo. Aí vem o quê? Concepção, que a Bíblia fala. É quando o pecado ocorre. Voltemos ao Vale Sujo. Qual que eu falei? Vale Sujo. Estou na praça de alimentação, comendo esfirra, tomando meu suco Del Valle. E de repente, e eis aqui um ponto, já falei. Eu gosto de odor. Odor é uma coisa que me chama a atenção. Por isso que eu falei de odor. Para alguns não chamam, entendeu? E odor também me repele. E eu sei que vou ter uma dificuldade agora na próxima semana, quando for para a África. De novo. Meu Deus. Tampe o meu nariz. Mas vamos lá. Estou lá. Sinto aquele odor. Quero ver de onde veio. Bibi. Ok. Opa. Deixa eu voltar aqui. Nossa, mas... Peraí. Se eu decidir continuar olhando e imaginar alguma coisa a mais do que a minha esfirra, você pecou. É aqui que o pecado. O pecado não ocorre na atração. O pecado não ocorre nesse momento que você está lutando. O pecado é quando você passa desse negócio e toma a decisão. É aí. Foi aí que Jesus revolucionou a concepção de pecado. Porque, já que a gente está falando do rabo de saia, segundo os judeus, como é que se comprovava o adultério? Tinha que ter 2 testemunhas. 2. Só tem uma. Não tem nenhuma, então eu não pequei. Essa era a ideia deles. E Jesus falou o seguinte: na hora que você pensou de maneira apropriada, você pecou. Uau! Aí fica difícil. E você percebe, vou usar um exemplo bíblico aqui. Davi, não sabemos, como também de José, se ele era o ponto mais fraco dele, ou o fraco de todos os homens, generalizando, era a mulher. Ele sai lá na sua janela, sei lá, de repente ele olha da janela, porque a janela do rei sempre é mais alto, lá no terraço, tomando sol, aquela mulher. Ele não tinha culpa que ela estava tomando sol lá e ele foi na janela. Mas ele podia olhar, opa, olhei coisa que não devia. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Entrar e ir embora. Mas o que Davi fez?
Interessante. Quem é que está tomando sol ali? É a esposa do seu amigo. Seu amigo está lá lutando para você. Então tá bom. Ele teve de raciocinar, reflexionar, e que ele fala: traga ela aqui. Quando ele falou, ele traga ela aqui, ou quando ele tomou essa decisão interna, ou se foi ao mesmo tempo, a gente não sabe, ele já havia cometido o adultério. O que, se ela chegasse lá, nesse período, não sabemos quanto tempo demorou, se ela só colocou um roupão e veio, ou se ela foi se aprontar, a gente não sabe. Mas se nesse período, que Betseba saiu da sua casa e sobe até o palácio do rei e vai se encontrar com o rei, Davi parasse e pensasse: o que eu estou fazendo, meu pai? É meu amigo, eu sou rei, está desagradando a Deus, o que eu estou fazendo? E ele falou assim: desculpa, chamei você por nada, só quero saber, tem notícia de Urias? Não tenho. Então tá bom, quando tiver me avisa. Tchau e benção. Ele não teria consumado o ato, ele não teria as consequências, mas o pecado já teria passado pelo pecado, e ele precisaria pedir perdão pelo pecado. Deu para entender? Depois da concepção vem o quê? O nascimento é quando o ato é feito. A concepção é quando a decisão é tomada. Falando disso, tem uma frase que é um trocadilho que eu gosto de usar, principalmente numa palestra quando eu falo sobre natureza humana e tudo mais. Uma pessoa não torna-se ladrão ao roubar, mas ele rouba porque é um ladrão. Vou repetir. Uma pessoa não se torna ladrão ao roubar, mas ele rouba porque é o quê? Não. Ele já tem dentro dele. Não é porque ele pegou a carteira que não lhe pertencia que ele se tornou um ladrão naquele momento. Quem sabe faltou oportunidade, quem sabe faltou coragem. Mas a atitude dele pegar é porque ele já tinha aquilo lá dentro, e só aguardando a oportunidade ou a coragem. E eu vou dizer, muitos estão aguardando ou buscando a oportunidade ou a coragem. Nascimento. A concepção é onde ocorre o pecado. É a decisão. O nascimento é quando o ato realmente feito. Nasce o pecado. E um pecado traz as suas consequências. Você é livre para escolher aquilo que você quiser da sua vida. Para escolher as consequências das suas decisões. A vida não é igual um menu de pizzaria. Fui comer pizza com uns amigos algum tempo atrás e descobri a minha pizza predileta. Por enquanto. Portuguesa, sem presunto, mas com palmito. Então, aonde eu vou, vai comer alguma coisa, quero que você traga para mim. Eu quero a portuguesa, mas eu quero que você tire o presunto e acrescente o palmito. Tá bom? Deu para entender? Deu. A vida não é assim. Olha, eu quero isso, mas com aquela consequência. Eu quero ficar com essa pessoa, mas eu quero que tudo continue bem. Olha, eu quero falar essa palavra, agir dessa maneira, ser aplaudido. A vida não é assim, um menu. Você escolhe. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas não é livre para escolher as consequências. E aí, essas consequências são o quê? O crescimento, o desenvolvimento da ação. Veja, a minha oração como pastor é que você sempre pare aqui. A minha luta é para parar aqui. Mas se eu passar para a concepção,
na cabeça, ou você, que Deus te dê força para você parar aqui, para não executar o ato, porque todo ato tem a sua consequência. E a consequência final é o quê? Morte. Morte da família, morte da paz interior, morte morais, morte. O que eu posso dizer para você? Deixa eu ler uma citação de Ellen White. Ellen White, Mensagens aos Jovens, página 430. Alguns falam, pastor, você não cita Ellen White nos seus sermões. Vocês que pensam, eu cito toda hora. Mas não preciso citar o nome dela, ideias dela. É assim que ela sugere que fale. Mas se você quer uma citação de Ellen White, abra aspas e fecha aspas. Mensagens aos Jovens, página 430. É tentado quando atraído e engodado por suas próprias concupiscências, é desviado do caminho da virtude e do verdadeiro bem por seguir as suas próprias inclinações. A origem, outra citação, a origem de toda tentação está dentro do homem. É a sua sede pelo que é mal que leva o homem à tentação em por consequência ao pecado. O homem é fisgado pela tentação devido a um desejo de satisfazer uma vontade particular que é contrária à vontade de Deus. Pastor, e aí? Deus não permite que você passe por uma tentação que você não possa o quê? Suportar. Esse é o primeiro. Segundo, pastor, qual é a melhor solução? Sabe qual é a melhor solução? Eu já vi tanta gente dando teorias, explicando como cada passo desse, o que fazer, como fazer. Para mim, a melhor solução que eu encontrei é a de José. Qual que foi de José? Cai fora, meu. Sai correndo. Não brinca, cai fora. Não fica, não, mas só um... Corre. E último, porque eu não posso terminar dessa maneira. Pastor, eu caí. Eu estou lá. E aí? João disse para você e para mim: filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, há um advogado, Cristo justo, que é capaz de purificar todos os nossos pecados. Vá e não peques mais. Qual é a sua luta? Aonde você tem tropeçado, caído, às vezes levantado. Deus não desistiu de você. Por quê? Porque você é a criptonita de Deus. Deus não existe ponto fraco, mas Ele tem um ponto fraco. Eu não sei para você, mas é assim, Ele não tem, mas Ele tem. Ele não tem sendo Deus, mas Ele tem por causa de você. Ele te ama. Não importa onde você foi. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Ele te ama. O amor de Deus não é condicional. Se você for bonzinho, Ele vai te amar. Se você for malzinho, Ele não vai te amar. Ele vai te amar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ponto. Exclamação. Nada. Mas Ele vai tentar te resgatar. Por amor a você, você permaneça na situação que... Qual será a sua resposta? Nós vamos escutar esta música agora.
E eu quero que você pense um pouco sobre